E aí pessoal, beleza? Eu tô. Acabei de baixar o aplicativo aqui, então eu já tô fazendo um teste aqui de gravação. Por enquanto sem imagens. Ok. Essa é a tela do meu celular. Vamos ver. Eu quero entrar aqui. Eu quero falar sobre uma pessoa. Vamos lá. Ontem eu tive uma visita aqui, então tem uma coisa aí, TikTok, um colega meu mostrou umas coisas aí, mas por respeito, assim, eu só estava analisando as coisas que ele gosta e tal, mas não é o tipo de tema que eu tenho interesse, mas por respeito à amizade. Vamos ver, eu quero pesquisar um cara aqui chamado Ah, tá. Eu posso colocar assim, acredito que vai dar certo. Tô colocando Renato Pedrosa. Deixa eu colocar. Deixa eu ver, aqui não deu certo, eu vou tentar de novo. O nome desse cidadão brasileiro se chama José Renato Pedrosa. Quem que é esse homem? Então eu vou falar um pouco sobre ele hoje. Fazer um vídeo curto. Vamos lá. Essa imagem, esse é o cidadão que o Brasil teve a honra e felicidade de receber uma pessoa tão bem gabaritada, uma pessoa preparada, realmente que uma pessoa de bem, uma pessoa de direito, que quando vê algo que vai contra as nossas normas cristãs, ele vai falar. Então isso é muito bom, porque a gente vive um tempo que as pessoas deixaram de falar, de divertir. Então, se tudo é legal, então nada vai ser legal. É uma contradição essa palavra, não? Mas é pura realidade. Deixa eu colocar um som aqui. Colocar uma música clássica, que eu nem sei qual música clássica colocar. Conforme a gente vai tendo mais consciência das coisas do mundo, das coisas que estão no mundo, você começa a perceber muita coisa que está errado. É uma coisa impressionante, impressionante. Se você for adquirindo consciência, mergulhando, você vai ficar em outro mundo. Não é à toa que a Bíblia chama você de louco, né? Dizem que a gente somos loucos. Acho que louco é quem não tem consciência. Vou colocar uma música clássica de piano aqui, porque eu acho que vai ser difícil. Vai ser difícil encontrar algo bom. É, Falando sobre a comparação que eu quis dizer, meu colega, né, que há muitos anos somos amigos, ele mostrou uma cena pra mim de um filme chamado Peter Pan. Eu, eu nem nunca assisti e eu tô meio longe desse mundo, do mundo mesmo, né? Assim, as pessoas, acredito que os crentes iriam ao mundo secular, mas a gente, assim, eu nem sei o que é ser esse termo crente, porque se você, se você viver verdadeiramente com Jesus, muito dessas ideias, dessas palavras assim, não vai fazer muito sentido. Então, mas esse é um outro tipo de assunto, mas o que eu quero dizer é que no vídeo que eu assisti, o pessoal tava cantando a música do Kurt Cobain, a Smell Like Teen Spirit, no filme, né? Peter Pan. E aí eu comecei a observar eles cantando a música e a cena do. Parecia que eles estavam num. Tipo num canyon, algo assim.
num buraco. Ele tava cantando essa música aí, tinha uma parte que acho que diz estúpido, tipo eu sou um estúpido, algo assim. Eu comecei a imaginar, as pessoas estão todas no inferno, estão cantando, olá tão baixo, a música fala hello, hello, hello. Então é uma coisa que você começa a observar com outro olho, outros olhos, outro mundo. É uma coisa assim que você parece que você vê assim. Os caras estão no inferno, cantando, dando um alô tão baixo, falando que é estúpido. É mais ou menos isso. É isso que eu queria dizer. Então também sobre termos, ser crente, essas coisas, é uma coisa assim, pra mim meio taxado. Quando você se torna um cristão, você realmente é uma pessoa diferente. Diferente. Tá, eu vou colocar aqui a música clássica. Muito bem. José Renato Pedrosa, quem é esse homem? Esse homem é um neurocirurgião. Exerceu várias profissões antes de chegar na posição que ele ocupa hoje. O que mais me chama a atenção nesse homem é que em toda a sua carreira de medicina ele nunca perdeu um doente. Realmente isso é inédito. Provavelmente ele deve ser o único no mundo. É impossível ter mais de uma pessoa com tantos anos de carreira, é inédito, executando as cirurgias mais difíceis do mundo. Esse homem tem pregado o evangelho, tem mostrado a verdade. É um homem muito ocupado, então é muito difícil falar com ele. Ele já me mandou alguns vídeos. Eu tenho um contato dele. Assim, a gente nunca conversou, mas às vezes ele manda uns vídeos que acontece em lugares diferentes do mundo. Vídeo na África, africano tomando tiro, africano sendo queimado. E aí a gente pergunta, e os nossos irmãos? O que tem feito por esses irmãos? Aqui no Brasil é muita discussão. Aqui é discussão e teologia. As pessoas veem a sua visão como teológica. Então isso pra mim não vale. A visão é Cristo. A gente tem que ser Cristo. 100% isso. Esse negócio de teologia pra mim não leva a lugar nenhum. Teologia. Eu tava pensando aqui sobre teologia. Você tem que se formar em teologia. Pedro, qual escola ele fez? Ele estava com Cristo. Cristo fundou esse país, fundou essa nação. Cristo fundou o universo. Eu vou falar aqui a Bíblia. Eu abri ela hoje, estava fazendo oração. Mateus 25, o juízo final. Algumas partes aqui me chamaram a atenção. Inclusive eu quero mandar um alô aí pro irmão Maurício Proust. Você tá batendo aqui exatamente com a Bíblia. Exatamente. Mas deixa eu ver qual parte que eu vou ler. Aqui tá falando da separação, né? Das ovelhas dos bodes. Vamos ver onde que eu posso começar a ler. Vou começar pelo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Essa parte aqui é para você, Maurício Proust. Você estava na prisão, você estava num lugar que não merecia estar,
E as pessoas que oraram, jejuaram por você, são essas pessoas, são essas ovelhas que serão recebidas. E o mais interessante nesse versículo, deixa eu procurar aqui, é que esse reino, ele foi preparado antes da fundação do mundo. Então são coisas realmente muito grandes. Ah tá, o 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então é para nós observar, isso aqui. Bem, eu vou falar desse homem e quando eu vou falar surgem muitos assuntos, é interessante, é muito interessante. A Bíblia é a nossa, é o nosso, é o nosso tudo, é o nosso tudo. A palavra de Deus é o nosso tudo. A palavra de Deus é o nosso eu. Aleluia. Muito bem, eu estava falando desse homem aqui. Aqui quando eu conheci esse cara, ele estava nesse programa que ele me chamou muita atenção. Eu ainda era jovem. Que o programa do Weber Cocarelli, esse programa aqui foi inédito. Realmente foi o melhor programa que deve ter aparecido nesse programa. Duvido muito que tenha existido outro que tenha tido um nível, uma consciência, uma capacidade do próprio Deus falando com as pessoas. Sim, exatamente isso. Esse negócio de discussão aí teológica, essas coisas aí, vocês não estão com nada não. Vocês não estão com nada não. Eu vou responder com o maior prazer do mundo quando eu chegar no reino dos céus. Responder pela justiça da palavra de Deus e responderemos individualmente por nossas palavras, nossos atos. Essa é uma grande justiça. Deus condenar as pessoas por cada ato e palavra, para você ver como ele é justo. Mas esse programa aqui foi um programa inédito, tanto é que o maçom mandou fechar esse programa aqui, mas acredito que talvez Deus tenha permitido. Mas realmente não há nada maior, não há nada mais poderoso que o nosso Deus. Esse programa está no YouTube, quem quiser pesquisar, procurar, coloca José Renato Pedrosa, Weber Cocarelli, vai aparecer lá. Ele falando sobre as seitas. É que ele está resumindo a história do mundo, pode ter certeza. Ele está falando a cronologia de todas as coisas que aconteceram, baseados em escritos, tanto na escritura bíblica como grandes autores. Vai falar sobre a maçonaria vermelha, maçonaria azul, Scarlet and the Beast, olha. Aqui a música clássica tá entrando, uma música famosa em casamento. Tanto é que o nosso amigo aqui não teve muita sorte nisso, mas eu não pretendo falar dessa parte. Essa aqui foi em 2010, na época que o... Eu vou tirar essa música aqui porque ela não tá casando com a nossa palestra hoje aqui, beleza? Essa imagem é de 2010, acredito eu. Na época que o YouTube estava começando a caminhar, mas não era tão popular assim, famoso. As pessoas estavam começando a se voltar para o YouTube, tanto é que nessa época, por termos de recursos técnicos, os vídeos no máximo chegavam a 10 minutos. Essa é uma entrevista aqui com o Rubens. Esse homem aqui, você observa, né, a sinceridade dessa entrevista, você observa a sinceridade e o caráter dessa pessoa. Tanto é que fazia coisas fora do normal.
trabalhar numa mercearia, não vender bebida e não vender cigarro. Já pensou que coisa? A função dele lá é servir, né? Vender. E o cara ter essa ousadia de fazer isso não é algo comum, não. Ninguém vai trabalhar numa empresa e se negar a fazer o que tem que fazer. Essa é uma entrevista muito boa. Nessa época aqui, teve a época da vacinação, 2010, daquela epidemia do porco. Nessa época eu lembro, acho que eu estava na escola. Eu estava na escola estudando técnico em administração. Eu lembro do meu professor falando algumas coisas. A sociedade de hoje perdeu muita consciência. José Renato Pedrosa. Esse aqui, ó, essa entrevista aqui é muito interessante. O pastor Saad fala uma palavra que resume o Pedrosa. Quem que é a personalidade do Pedrosa? Ele, assim, pelos feitos realizados tanto na medicina como realizado na vida, ele teria uma liberdade de exercer ou buscar novas coisas, novos conhecimentos, mas ele escolheu vivenciar e viver plenamente o Evangelho. O Saad fala uma palavra aqui, mas se eu tivesse escrito num papel, eu poderia dizer as palavras que o pastor Saad falou. Esse homem aqui bem perseguido. Essa aqui parece uma história de um filme. Parece a história de um filme. Deixa eu ver se eu acho uma imagem mais nítida. Eu acho que eu não vou conseguir encontrar uma imagem mais nítida agora. Mas esse homem aqui, ele está combatendo o inimigo há muitos anos. Realmente, ele é o pastor na terra, se poderia chamar, seria José Renato Pedrosa. Poderia se chamar José Renato Pedrosa. Pastor que dá a vida pelas ovelhas. Tá, eu vou voltar a imagem aqui, mesmo que ela não esteja nítida. Esse é o pastor Saad. Esse homem aqui, ele foi designado para eliminar a vida desse cara à esquerda aí, que é o José Renato Pedrosa. Tudo por causa de um membro aí da igreja que esse homem servia, o José Renato Pedrosa. E ele começou a descobrir as coisas e os caras lá se reuniram e falaram, ó, vamos eliminar esse cara aqui. Aí esse da direita aí ficou interessado, né? Falou, mas quem que é esse cara aí que tá perturbando a gente que ninguém consegue fazer nada? Eu mesmo vou lá e vou fazer o que eu faço, que eu fui preparado para fazer. E vou fazer pelo nível da coisa, onde chegou. Aí começa a observar, começa a ver a rotina, a vida, começa a pesquisar, mas não encontraram nada pra caluniar esse cara pela integridade do Espírito Santo na vida desse homem. E o mais interessante, uma pessoa tão preparada como Saad, tão preparada no mundo todo, não executou, não conseguiu. E tanto é que a vida desse homem da esquerda aqui, que está na imagem, acabou influenciando e ganhando esse homem para Jesus. Já pensou que coisa? Essa é uma história de um filme, gente. É a história de um filme mesmo. Se tivesse um verdadeiro cristão de Deus, que estudou para mexer com imagens, essas coisas de filme. Agora eu não me lembro como é que chama o nome desse pessoal que se forma aí. Com certeza daria um bom filme, mas acredito que Deus não preparou assim, para ser uma história de filme. Mas por ele ter ganhado o Saad, a gente ganhou nossa liberdade. Porque eles começaram a expor muito desses bodes aí que tá infiltrado de ovelha.
E as coisas foram mudando. É claro que naquela época elas foram analisar, parece que foi mudando devagar, mas é assim que a coisa acontece. A coisa acontece, começa devagar, como um embrião. Começa como um embrião e vai crescendo, vai ganhando forma até ganhar vida. E hoje estamos aqui, 2022, observando com muita consciência, plenamente conscientes. Tanto é que o canal desse cara aqui tem muitos vídeos. É interessante que eu posso tirar daqui. Eu mesmo particularmente vou entrar no YouTube aqui, já que eu estou gravando esse vídeo. E a gente pode observar. Tá. Esse aqui é meu YouTube. Aprendi tanta coisa, gente. Eu deixei de assistir futebol, assistir porcaria, assistir novela, assistir filmes e concentrei minha vida em coisa útil. Tanto é, gente, ó, eu falo ucraniano, gente. Aprendi ucraniano, aprendi russo, aprendi croata, aprendi búlgaro. Vai vendo. Bitva za izume Kremli Stiahoye Sili na Harkivishino. Isso aqui é um ao vivo, mas o nosso foco não é aqui. Nosso foco é o Sinceros, Pedrosa. Vamos lá. Vamos ver se não vai dar uma. Sempre que entra aqui, ó. Primeiro vídeo, Saad dando testemunho dele. Quando ele saiu dessa ordem, ele era. Eu não vou lembrar qual que é a palavra certa. A gente começa a falar, a gente. Depois quando assiste a gente vê que falou alguma coisa errada. Mas ele era polícia secreta, alguma coisa assim, ou delegado. Aí é mole que existe isso. Já pensou? E a nossa polícia federal, nossa polícia, para que serve isso, hein? Será que eles são submetidos a uma ordem secreta, uma polícia secreta? Eu deixo essa pergunta para quem assistiu o vídeo. Nós somos cristãos, nós não temos medos da morte. Nós somos semelhantes a Josué. Josué, guerreiro de Cristo. Josué instruído por Moisés. Moisés instruído por Deus, pela palavra de Deus. Instruído, tanto é que ele fez os mandamentos. Deus mandou ele fazer os mandamentos que foi criado por Deus e ele digitou os mandamentos na pedra. Escreveu, assim, Deus escreveu os mandamentos, né? Mas é claro que através de Moisés, Deus precisa da gente e nós precisamos muito mais dele, muito mais. Eu não quero entrar em temas assim, que são temas complexos um pouco. Assim, Deus precisa da gente porque Ele nos ama. Essa é a palavra. Porque pode surgir alguém, que eu tô falando umas coisas nada a ver assim e tal, mas Deus nos conhece. Mas eu vou voltar aqui. Somos semelhantes a Josué, guerreiro de Cristo. Estamos aqui para cumprir a palavra de Deus, executar a nossa ordem, a nossa missão. E a nossa missão é servir Jesus com amor, com o mesmo amor, com o mesmo respeito que ele tem pela vida, pelo ser humano. Aqui está a entrevista do José Renato Pedrosa, no Rubens, ele fala sobre a vacina também. Eu não sei se é nessa daqui, mas eu já assisti muitos vídeos do Pedrosa. Esse daqui, ó, do Saad, falando testemunho. Você pode até observar na expressão dele que ele estava sendo perseguido e esse vídeo aqui foi para garantir a segurança dele, que se acontecesse alguma coisa ia ser espalhada a notícia pelo mundo e então a ordem teria alguns problemas assim. Mas isso aqui foi naquela época, gente. Mas assim, sabemos que a ordem ali é Satanás, então Satanás
Tá para roubar, matar e destruir. Tanto é que existe duas ordens, né? Direita e esquerda. E é como se fosse um reino dividido, né? Um matando o outro. Mas a gente que é de Cristo, a gente chama as pessoas para a liberdade, as pessoas para o amor, para a união, para viver de bem, ser cidadãos de bens, pessoas de bens. Isso aqui são as última live. O Rei Charles é o anticristo? É uma pergunta, gente. Não é uma afirmação, mas está acontecendo tanta coisa. Esse ano aqui, assassinatos, tragédias, como nunca antes. A morte da... Teve a morte do Gorbachev, que ele foi um líder russo, né? Que decretou o fim da União Soviética, né? Entre aspas, né? Tanto é que o atual ele era membro, chefe da espionagem. Deve ser um cara que tem muito conhecimento. Só que não chega até os cristãos. Pode até prender, mas eles não gostam da gente. Mas por que será? Satanás, será que gosta de cristão? Acho que não, né, gente? A gente pode expulsar, Cristo nos deu poder, então a gente não agrada muito ele. Bem, minha mãe tá chegando aqui agora. Nossa, eu vou falar nesse Pedrosa aqui, a gente tem assunto que não acaba mais. A maioria desses vídeos aqui eu assisti, tanto novo quanto antigo. Eu vou encerrar a live por aqui. Eu presto esse vídeo como uma homenagem ao Dr. José Renato Pedrosa. Te amamos em Cristo. Um abraço ao Maurício Proust. Somos irmãos, estamos juntos. Ao Danilo Melacher, ao Saad. Eu sou o João Alves. Assim como Josué, sou um guerreiro de Cristo. Eu sinto o fervor e o amor de Cristo dentro de mim. Amém. Amém, irmãos. Aqui, um abraço também ao José, ao doutor que está do lado aqui. Uma hora eu comento outro vídeo. Deixa eu fechar o vídeo aqui. Eu vou receber minha mãe, a pessoa que eu amo nessa terra, abençoado e privilegiado por Cristo. Deixa eu ver como é que eu desligo aqui. Parar. Tchau, pessoal.